Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai estar comentando aqui sobre uma notícia bem quente, né, bem recente, né, uma breaking news, né, que está tomando conta aqui dos noticiários, certo? Que foi justamente a operação da Polícia Federal que resultou na prisão dos 3 principais suspeitos de terem sido os mandantes do assassinato da Marielle Franco, né? E depois a decisão do STF que manteve a prisão preventiva deles. Então vamos lá analisar esse caso, tá? Então, a Polícia Federal ela realizou na manhã desse domingo, agora dia 24, ontem, essa operação, né, contra os suspeitos de serem os mandantes do assassinato da Marielle Franco, certo? Foram cumpridos 3 mandados de prisão, além de 12 de busca e apreensão, todos eles no Rio de Janeiro. E entre os presos estão os irmãos Domingos Brazão, que é atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, e o Rivaldo Barbosa, que é ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Essa ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, certo? E ela recebeu o nome de Operação Murder, que em inglês significa assassinato, tá? E a gente vai analisar um pouquinho aqui do julgamento do STF, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, logo em seguida, né, o STF ele julgou, né, o caso foi para a primeira turma do STF, que manteve a prisão dos investigados, né, pela morte da Marielle Franco, certo? Isso foi a primeira turma do STF que fez esse julgamento e foi por unanimidade, né, que a primeira turma do STF confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o que? A prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão, sem partido agora, ele era do União Brasil, mas com a repercussão dos fatos, o partido o expulsou, atualmente Chiquinho Brazão sem partido, o conselheiro do Tribunal de Contas, né, que é o irmão dele, o Domingos Brazão, e o delegado de polícia, ex-delegado de polícia, Rivaldo Barbosa, todos eles investigados por serem os mentores intelectuais, os mandantes do homicídio da Marielle Franco e do Anderson Gomes, motorista dela, certo? E aqui, pessoal, né, houve essa votação virtual, em sessão virtual, foi uma votação por unanimidade, os da primeira turma, certo? Que os 5 ministros da primeira turma foram, né, favoráveis pela manutenção na prisão, são eles: o Alexandre de Moraes, que é o presidente, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux, o Zanin e o Flávio Dino. Todos eles no sentido de manter, né, a prisão. Essa foi uma decisão no inquérito, né? 4.954, certo? E além disso, pessoal, todos os investigados tiveram os seus bens bloqueados, tá bom? Então aqui a gente vai entender mais um pouquinho. Se a gente for analisar aqui, vou mostrar aqui para vocês, cadê? O processo ele se encontra em sigilo, né? Então, até se vocês forem ver aqui, inquérito 4954, ele se encontra ele está sigiloso, o relato ao ministro Alexandre de Moraes, mas é tanto que agora no dia 20, hoje, dia 25 de março, a decisão ele está em segredo de justiça. Então, se a gente for tentar clicar aqui a decisão para ter acesso aos autos, os autos ainda estão em segredo de justiça. Então, assim, a gente ainda não tem, eu queria até comentar um pouquinho sobre a decisão, analisar a decisão, mas não é possível acessar aqui no site, né, do STF. E agora vamos tentar relembrar aqui um pouquinho o caso, pessoal. Vamos aqui, me acompanhem. Vamos tentar relembrar um pouquinho sobre o assassinato, né? Vocês se recordam, né? O assassinato da Marielle, né? Que ela era vereadora do Rio de Janeiro, né? Pelo PSOL. Foi um crime que ocorreu em 14 de março de 2018. Então, temos mais de 6 anos que o crime ocorreu, né? Então, pouquinho mais de 6 anos que aconteceu no Rio de Janeiro, no Estácio, região central lá do Rio de Janeiro, certo? Na época, né, no dia, a Marielle Franco ela estava saindo, né, de um debate promovido pelo PSOL, né, na Casa das Pretas, e aí por volta de 21 horas e 30 minutos, na 9h30, ela estava, né, no carro junto com o motorista dela e passou um veículo, né, que efetuou 13 disparos contra ela. 9 acertaram a lataria, 4 acertaram o vidro.
A Marielle foi atingida por 3 disparos na cabeça e no pescoço, e o motorista levou 3 tiros nas costas e foram ambos a óbito, né? Então foi um assassinato muito bárbaro, né? Muito cruel, né? Então só para a gente relembrar um pouquinho de como é que foi o caso, né? Então vamos seguir aqui analisando mais algumas notícias, tá? Vamos aqui. E aqui, pessoal, só ressaltando que o planejamento do assassinato da Marielle Franco levou diversos meses, né? Então, foi algo muito bem arquitetado, muito bem esquematizado, né? Não só entre os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, e também em conluio com o Rivaldo Barbosa, que é ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que serviu aí para acobertar, né? Para obstruir as investigações e evitar que o crime, né, fosse desvendado. Talvez por isso a investigação durou tanto tempo, né, mais de 6 anos até que se conseguisse chegar aos mandantes. E realmente só se conseguiu chegar a eles porque houve a delação premiada, a colaboração premiada do executor do crime, o Rony Lessa, que delatou, né, os mandantes do crime, certo? Então, enfim, foi isso que levou a se chegar aos mandantes. E aqui vamos analisar aqui o ofício, certo? Encaminhado pelo Alexandre de Moraes, certo? Aqui, vamos ver aqui, esse PDF, pronto. Então aqui foi o ofício encaminhado pelo Alexandre de Moraes ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, certo? Justamente comunicando a prisão do Chiquinho Brazão, certo? Então está aqui inquérito 4.954, em que ele comunica, né? Comunica a Vossa Excelência, no caso o presidente da Câmara, a prisão preventiva de João Francisco Inácio Brazão, que ele é deputado pelo Rio de Janeiro, certo? Por mim decretado em decisão, né? E foi decretado em 23 de março, certo? E foi referendado por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai entender por que ele precisa comunicar essa prisão à Câmara dos Deputados, pessoal. Porque nesse caso é a Câmara que, de acordo com o artigo 53, parágrafo 2º, ela deve resolver sobre a prisão. Então a Câmara dos Deputados é que vai dizer se mantém ou se revoga essa prisão preventiva, certo? E agora ele diz que o motivo da prisão foi o flagrante delito pela prática do crime de obstrução de justiça em organização criminosa, tá? A gente vai até estar analisando um pouquinho sobre esse crime que ele mencionou aqui. Então vamos aqui fazer uma breve análise deste crime. Ele falou que foi crime de obstrução de justiça, certo? Em organização criminosa. Esse crime, certo, pessoal, está previsto aqui na Lei 12.850 de 2013, que define as organizações criminosas. Vamos ver onde é que ele está aqui. Está aqui, fala da organização criminosa. Então, nós vemos para cá. Está aqui, artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por intermédio da pessoa organização criminosa. O que é organização criminosa pela lei? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, para caracterizar uma organização criminosa, tem que ter 4 ou mais pessoas, tá? E aqui, ó, o crime de obstrução de justiça está aqui no parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, o crime, o flagrante delito, né, mencionado pelo Alexandre de Moraes foi esse do artigo 2º, parágrafo 1º, né, que é a obstrução de justiça em crime de organização criminosa, né? Então, foi esse flagrante delito que levou à prisão do deputado, né, Chiquinho Brazão, certo? E aqui, pessoal, só lembrando aqui, para a gente lembrar, de acordo com a Constituição Federal, né, e eu vou até aqui mostrar para vocês, um deputado, ele só pode, deixa eu mostrar aqui para vocês esse ponto aqui. Vamos lá. Cadê? Constituição Federal, cadê aqui? Constituição. Pronto.
Artigo 53, né? Parágrafo 1º, que diz: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui é o que a gente chama de foro privilegiado, que nesse caso, justamente como tem um deputado federal envolvido, que é o Chiquinho Brazão, então o caso foi levado ao STF por a questão do foro privilegiado, certo? Agora, o que é mais importante aqui? Parágrafo 2º do artigo 53, que diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Então, a regra é que os parlamentares, certo? Deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não podem ser presos. Qual seria a única exceção, o único caso em que eles podem ser presos? Salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, eles só podem ser presos em caso de flagrante, e esse flagrante tem que ser de crime inafiançável. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: Tibério, primeiro, houve flagrante? A primeira pergunta. E segundo, esse flagrante era de um crime inafiançável? Tá? De acordo com Alexandre de Moraes, o flagrante delito foi o crime de obstrução de justiça em organização criminosa. Então, esse foi o flagrante. Aí a gente pergunta, mas esse crime, ele é inafiançável? E se a gente for ver aqui, pessoal, realmente é. Se a gente for consultar aqui a lei dos crimes hediondos, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela prevê que sim, a organização criminosa, quando voltada para a prática de um crime hediondo, é sim, tá aqui. Parágrafo único. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados, inciso 5, o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, a organização criminosa quando direcionada à prática de um crime hediondo, no caso, o crime aqui, homicídio qualificado, que foi o caso da Marielle, certo? O caso da Marielle foi um caso de homicídio qualificado, inclusive. Foram 3 qualificadoras que eu quero mostrar aqui para vocês também. Quais foram as qualificadoras do crime de homicídio do caso da Marielle? Foram 3. Vamos analisar aqui, certo? Então aqui, artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º, se o homicídio ele é cometido, primeira qualificadora, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então aqui, né, mediante promessa de recompensa, primeira qualificadora. Segunda, traição, emboscada ou mediante dissimulação, que foi no caso que o assassinato foi de forma covarde e traiçoeira por emboscada, certo? Porque que foi o caso, né, que foram pegos totalmente de surpresa de emboscada. E quinto, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então nós temos aqui, pessoal, 3 qualificadoras do homicídio qualificado, e o homicídio qualificado ele é crime hediondo. Então, quando houve organização criminosa para a prática de crime hediondo, então automaticamente isso vai ser considerado crime inafiançável, certo? E por fim, pessoal, então, por se tratar de crime inafiançável, então cabe aí à Câmara dos Deputados, né? Nesse caso, o deputado Chiquinho Brazão pode ser preso realmente, né? Porque foi justamente a exceção daqui do artigo 53, parágrafo 2º, vamos voltar para cá, certo? Então, né, porque foi flagrante crime inafiançável, e nesse caso o que é que acontece? Foi justamente como o ministro Alexandre de Moraes fez. Os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, o ministro Alexandre de Moraes enviou aqui um ofício para a Câmara dos Deputados, no caso para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí a Câmara, né, agora vai julgar, né, vai decidir se mantém ou não a prisão, e isso vai ser feito pelo voto da maioria de seus membros, certo? E quando a gente fala aqui em maioria, fala em maioria absoluta. Então é a Câmara que vai dizer se mantém a prisão do Chiquinho Brazão ou não, ou se revoga a prisão, certo? E por último, pessoal,
né? Pelo fato, o PSOL, né, que era inclusive partido da Marielle, ele já entrou com um pedido de cassação do mandato, né? Além da questão da prisão, ele entrou com um pedido de cassação do mandato do Chiquinho, né, Brazão, certo? E qual o fundamento dessa cassação, né? Aqui é o artigo 55 da Constituição: perderá o mandato do deputado ou senador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, tem 6 hipóteses de cassação do mandato, e aqui a hipótese em que está sendo alegada, no caso dele, é de quebra por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. E nesse caso, como diz aqui o parágrafo 2º, né, que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta. Então, resumindo aqui a nossa análise. Então, primeiro, a Câmara dos Deputados vai ter que decidir aí se mantém ou revoga a prisão do Chiquinho Brazão, que é o primeiro ponto, e também a Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, vai decidir se caça ou não o mandato do Chiquinho Brazão, certo? Por questão de quebra por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, certo? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, certo? Mas os 3 já se encontram presos, né? Enfim, já estão sendo mandados para presídios federais, vão se manter separados e incomunicáveis, né? E vamos aguardar aí os próximos desdobramentos do caso, tá bom, pessoal? Pois valeu, até um próximo vídeo. Abraço.